Olá, seja muito bem-vindo ao webinar Ambientalizar, que é um projeto do Grupo Liberal em parceria com a IMEX. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre a consciência sustentável e a importância para a região aqui na Amazônia. É um assunto muito importante. A gente sabe que o mundo inteiro tem pensado e falado sobre zerar a emissão de gases do efeito estufa nos próximos 30 anos. É um compromisso e a gente vai debater agora vários assuntos com relação a isso. Para a gente começar, a gente vai falar sobre biodiversidade da floresta amazônica, vamos falar também da preocupação com esse debate ambiental no planeta, vamos falar também sobre como essa região é exemplo para a sociedade e principalmente como a gente pode tratar do desmatamento na nossa região. Para falar sobre tudo isso, eu tenho aqui comigo Eduardo Leão, seja bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui participando deste evento e é uma plataforma que vai ser muito importante para a divulgação do nosso trabalho. A gente vai começar esse bate-papo, vou apresentar o Eduardo, ele é engenheiro sanitarista, pós-graduado em gestão empresarial, hidrogeologia, gestão de recursos hídricos e gestão ambiental industrial. Ele também é presidente da IMEX, a Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras no estado do Pará. Mais uma vez, seja bem-vindo, Eduardo. É um tema complexo, mas é um tema que a gente precisa debater na nossa região, principalmente que é a porta para o mundo quando a gente fala de sustentabilidade, biodiversidade. Com certeza, é um tema que para a gente tem que ter a maior naturalidade do mundo para falar dele, porque isso é dentro da nossa casa. Então, a Amazônia tem um potencial absurdo, né, de ganhos, de melhoria, e a gente tem que sempre tentar reverter isso não só para o mundo, mas também para a nossa gente. Então, hoje, o trabalho da IMEX, o trabalho do madeireiro atual, que é o que trabalha com manejo florestal, ele está realmente agregando valores. Valores, você pode subentender isso como geração de riqueza, mas também mantendo a floresta em pé. A gente fala dessas questões ambientais aqui na Amazônia e é um assunto, né? O mundo inteiro volta os olhos para a Amazônia quando se fala de sustentabilidade, preservação, biodiversidade. Agora eu queria saber, Eduardo, como é que a Amazônia pode se tornar protagonista para o mundo inteiro? Exatamente isso. Hoje a Amazônia, já teve diversos nomes para a Amazônia, como pulmão do mundo, coração do mundo, sempre tentando dar algum órgão para a Amazônia devido à importância que ela é. Só que a Amazônia, e a Amazônia tem que ter isso muito enraizado na nossa cabeça e de outras experiências de trabalho que eu já tive também, se a gente não der um papel para a Amazônia que seja economicamente viável para nós amazônidas, a gente não está ajudando a defender a Amazônia, porque um cidadão que está passando fome, que é, infelizmente, baixa educação, ele vai fazer coisas que o passado deles ensinavam. O manejo florestal, por mais que exista há muitos anos, hoje o manejo florestal sustentável, como está sendo mais divulgado, mostra exatamente essa melhor sinergia entre o homem e o meio ambiente e ainda, em consequência, a sustentação da floresta. Por que eu digo isso? Se aquele cidadão estiver passando fome, não tenha dúvida, ele não vai querer saber de governo, ele não vai querer saber nada, ele vai se virar para arranjar isso, que era o que acontecia naquelas crises de desmatamento que aconteceram do passado. Lógico, existe também aquele mau empresário que é olho grande, que quer rentabilidade, que não quer saber de meio ambiente, faz aquele corte raso, né, aquele corte 100% de uma área, que isso não é o bom madeireiro, né? E o madeireiro hoje, quando fala de manejo florestal sustentável, o que eu estou dizendo nisso em linhas gerais? Eu tenho 1 hectare, onde eu vou ter lá 100, 200 árvores, e eu faço um estudo onde eu vou tirar 4, 5, 6 árvores que não vão afetar aquele bioma, onde a gente vai fazer um ciclo de corte. Ou seja, por que ciclo de corte? O manejo florestal ele é vivenciado em safras, muito similar ao agronegócio. Todo ano eu tenho uma quantidade de corte que eu vou fazer, só que esse corte não vai fazer nenhuma bioturbação, uma perturbação nesse ecossistema. Ou seja, eu vou tirar aqueles 5, 6 árvores, vou chutar aqui 200 de 1 hectare, e aquele bioma daqui a 30 anos eu vou voltar a cortar mais 5, ou seja, eu não tenho que fazer reflorestamento, eu não tenho que gastar com muda, eu só tenho que realmente
proteger aquela área e fazer aquele corte seletivo. Quando eu falo corte seletivo, exatamente, eu tenho uma madeira de um valor comercial, onde, vamos supor, um IP, uma maçananduba, uma garapa, e eu vou tirar aquela que já está na idade certa, está com o diâmetro certo, onde eu tenho um estudo que daqui a alguns anos a mais, aquela madeira pode cair. E se ela cair, a floresta ela perde um pouco daquele princípio que é do sequestro de carbono, por exemplo. Que uma madeira caindo, ela apodrecendo, ela começa a emitir o carbono de volta para a atmosfera. Então, o madeireiro, quando faz esse aprisionamento, né, esse corte, ele vai aprisionar ela como se fosse uma mesa como essa, onde eu vou ter o carbono fixado dentro de um móvel, dentro da sua casa. E ainda 2 passos para crescer uma nova árvore ali. Então, esse ciclo, né, que a gente chama de manejo florestal sustentável, é uma das melhores ferramentas para nós amazônicos continuarmos influenciando a floresta a manter em pé e também gerando riqueza e trabalho para a nossa sociedade. E é incrível a gente falar, né, de como esse manejo florestal é realizado, porque é necessário aí capacitação, principalmente estudos e a ciência. Exatamente. Então você tem que ter todo um inventário florestal, um estudo, né, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, numa equipe bem capacitada, não só eles, até os próprios mateiros, os braçais. Como é que se faz a identificação de uma árvore? Então, tenho, por exemplo, aqui uma maçananduba que tem um diâmetro curto, que é uma árvore nova. Não adianta eu fazer um corte nessa área agora. Ela vai gerar pouco produto, as mesas não vão ser mesas tão grandes, as estacas não vão ser tão grossas. Então, existem várias influências que vão me fazer que, olha, eu tenho uma matriz aqui, que essa árvore daqui a 30 anos ela vai estar melhor. Então, não adianta eu tirar ela agora. Deixa ela para tirar no próximo ciclo. Então, tudo isso é uma capacitação onde eu consigo ter um melhor uso racional da floresta. Você falando aí, eu só penso numa coisa também, Eduardo, que como a ciência também evolui com o saber popular, porque nessa questão, aquela pessoa que foi criada lá dentro da floresta tem muito a ensinar pra gente também. Tem, e também existem muitas falácias, crenças populares que, infelizmente, também têm que ser desditas, né? Então, você tem o bom mateiro que sabe identificar uma árvore de longe, que sabe qual é o fruto que ela vai ter, mas, infelizmente, a gente ainda vivencia muito agricultor familiar, por exemplo, que é a maioria dos casos, que ainda não sabem nem o que é o Código Florestal. O Código Florestal, que é uma lei de todo o território amplamente divulgada, mas infelizmente, de novo, o nosso papel é uma Amazônia, onde a gente tem 23 milhões de habitantes na Amazônia, onde a gente tem um nível de analfabetismo muito alto. Internet está chegando agora, internet no mato, nas florestas, estão chegando coisa de 10 anos para cá, quase internet via satélite. Então, a falta de instrução ainda é muito grande dentro. Então, muitas pessoas comuns, como o caso de um agricultor familiar, pensam que a área dele eu posso tirar quanta madeira eu quero. E o Código Florestal estabelece um limite por ano de supressão, né, para uso próprio, nem é para venda, para uso próprio dentro da sua casa. Então, o nosso trabalho dentro do manejo florestal, as empresas associadas da IMEX também fazem esse tipo de trabalho de conscientização da sociedade, porque a gente está lá ajudando aquela área, porque o manejo você tem várias opções de manejo. Tem uma opção de manejo, eu sei uma fazenda minha, uma área minha, eu vou fazer aquele manejo, mas eu também posso fazer concessões em áreas federais, áreas estaduais, e também uma área de uma comunidade, por exemplo, um assentamento. Eu tenho floresta, mas eu não tenho recurso e capacitação para tirar. Ela pode fazer um contrato com uma empresa e essa empresa vai fazer a gestão do manejo florestal para ela, pagando royalties, pagando várias formas de pagamento que podem ser revertidos para a comunidade. E aí, no caso, como a gente acabou de falar, vale aquela boa conscientização, né, até do setor com o pequeno produtor, aquele que ainda não tem a informação. Eduardo, a gente segue aqui falando sobre sustentabilidade, biodiversidade. Vamos falar agora do papel da sociedade, do setor empresarial e do poder público nessa sustentabilidade e principalmente na conservação da biodiversidade na Amazônia. Bom, hoje o manejo florestal, como eu disse, a gente tem várias formas de fazer essa gestão da floresta. A área privada é o mais comum, é o mais fácil, onde só depende de mim para fazer um projeto, aplico ele na SEMA municipal, SEMA estadual, governo federal, e eu tenho a autorização para fazer aquele manejo
né? E tudo isso é realmente bem controlado, papel de transparência, enfim, isso anda muito bem. Só que eu também tenho outros formatos de gestão, que são as concessões florestais, que hoje, por exemplo, a área do estado do Pará, que é um dos maiores estados do Brasil, tem inúmeras florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, parques. Todas essas unidades também podem ter concessões para fazer a gestão do manejo florestal. Então, aí cabem ao governo federal, ao governo estadual, pegarem essas áreas e soltarem editais convidando o privado para fazer essa gestão. E lógico, a mesma coisa, pagando royalties, melhorando a segurança das florestas, porque a gente tem, por exemplo, alguns exemplos aqui no Pará, né, a APA Triunfo do Xingu é a APA mais degradada da Amazônia, é onde tem os maiores casos de desmatamento, né, lá, logicamente, tem, infelizmente, madeireiro ganancioso, fazendo corte, tem pecuária, tem mineração. Então, uma APA, uma área dessa, fazendo um plano de manejo dessa área, se soltando um edital, convidando as empresas formais para irem fazer isso, você acaba ajudando a proteger, como é o caso de uma área que é a Saracataquera, onde tem manejo florestal, uma concessão até de um associado da IMEX, onde faz a gestão plena há mais de 15 anos naquela área. A área hoje é toda verdinha, floresta. Você tem uma empresa privada, quase que uma parceria com o ICMBio, com o IBAMA, com o Serviço Florestal, fazendo a gestão daquela unidade, fazendo a proteção dela, impedindo invasores, ou seja, está no papel da pessoa que é concessionária, né, se entrar um invasor, avisar o IBAMA, proteger, zelar. Então, existem muitos ganhos, né, para esses papéis. E, infelizmente, entre aspas, isso está mudando. Hoje, no Pará, a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de área de concessões, só que nós temos uma infinidade de floresta muito maior que isso. Então, existe muita área para realmente deslanchar em concessões, não só no Pará, mas também Mato Grosso e Amazonas, que são os maiores estados da Amazônia Legal. Agora a gente vai falar da COP26, que foi realizada no final do ano de 2021, e o Brasil se comprometeu em reduzir em 50% as emissões de gases do efeito estufa até 2030. A gente sabe que é um compromisso grande, é um desafio, o setor produtivo também tem que estar voltado para essa realização, e também a gente fala dessa responsabilidade, né? Quais são as contribuições que a iniciativa faz para essa agenda climática global, Eduardo? Exatamente. O manejo, ele é, em outras palavras, um estoque infinito de árvores, né? Então, o manejo florestal bem executado, eu tenho a garantia que eu tenho fornecimento de árvore praticamente eterno, porque eu vou fazer uma gestão adequada, aquela árvore que está apodrecendo ou está madura, eu vou tirar ela, vai criar novas árvores. Você tem como prever todo esse ciclo de vida dentro da floresta. Então, quanto mais manejo, melhor condições eu tenho de manutenção daquela floresta. E o manejo é muito interessante por um outro aspecto que nem todo mundo para pensar. O manejo permite novas formas de bioeconomia, seja ela uma coleta de açaí, uma coleta de semente, uma andiroba, uma castanha, e eu também tenho o mercado de carbono. Então, eu tenho o sequestro de carbono que hoje está crescendo como um mercado, que foi muito importante na COP26, que estabeleceu limites e demandas de carbono para muitos países e empresas, né, para praticamente as grandes empresas globais que têm essa meta, né, 2030, algumas, 2050, a grande maioria, de zerar ou neutralizar as suas emissões, quer dizer que elas vão ter contratos de compra de carbono com áreas florestadas e, lógico, e também revisão de matriz energética de cada empresa. É uma mineradora, por exemplo, que emite muito carbono com combustível fóssil, ela pode muito bem ter biodiesel para emitir menos, mas mesmo assim ela continua tendo algum tipo de emissão. Aí ela faz uma contratação com florestas, onde aquele carbono que está sendo emitido para aquela floresta vai ser utilizado para zerar isso. Então, em linhas gerais, o manejo florestal ajuda a conduzir isso, porque quem está fazendo o manejo zela pela floresta. Então, quem tem um contrato daquele crédito de carbono tem a garantia que aquela floresta vai continuar em pé por 30, 40, 50 anos. Então, isso gera todo esse novo mercado,
Porque além da floresta, além da madeira, o carbono entra num player muito importante para a economia. A gente estava falando aí do manejo florestal e não pense você que é só no setor madeireiro, não, viu? Vários setores podem implementar o manejo florestal, devem, na verdade. A gente fala da agricultura, pecuária, podemos falar do açaí. E a gente comentava aqui nos bastidores, antes da gente começar o webinar, que a gente tem um exemplo, assim, um exemplo bem que a gente pode dar como destaque, principalmente na agricultura, é a produção de pimenta do reino aqui no estado do Pará. Nós somos grandes produtores de pimenta do reino, mas antigamente a técnica para fazer a produção da pimenta do reino, né, Eduardo, usava aquela estaca, né? A estaca, que era madeira morta, né, retirada da floresta, e aí utilizava-se até quando não tinha mais nenhum benefício, eu tinha que extrair e colocar uma outra estaca. Hoje já é usado o tutor vivo, que é uma árvore, né? Uma outra espécie viva. E aí sim, como a pimenta, né? Eu já fiz várias reportagens, por isso que eu tô falando assim, que já fui até no pimental. E ela cresce como se fosse realmente uma trepadeira, né? Ela vai trepando e pode ter esse tutor vivo, que no caso foi implementado. É um manejo florestal, a gente pode dar como exemplo, né, Eduardo? Exatamente. E é muito interessante falar disso, que você tem até fins nobres e menos nobres em relação a isso, e tem muita gente que não sabe dessa informação. Muitos dos nossos associados exportam madeiras, estacas de madeira até como os percussores, depois elas vão virar árvores e a estaca não é mais necessária, nos vinhos do mundo. Não sei se vocês sabem, mas muitos fornecedores nossos mandam vinhos, estacas para Bourgogne, para Champagne. Então, vinhos, champanhes do mundo todo estão sendo feitos aquela primeira estaca onde vai subir a parreira com madeira paraense. Que legal. Então, assim, isso é o quanto importante nós somos em classe mundial de fornecimento de madeira tropical, né? E esse insight que você dá da questão do tutor vivo, de novas formas, ou seja, aquela maçaranduba que era utilizada para lá para o Pintal, que ficava 30, 40 anos, hoje essa mesma maçaranduba que pode estar sendo bem utilizada tanto em portas, decks, pisos, que podem estar usando nessas estacas lá nos vinhos da França, da Itália, eles são reaproveitados em outras coisas. E outra, essa estacazinha que está indo para lá, ela é um reaproveitamento. Porque eu faço uma prancha da tora, que eu vou fazer uma coisa mais nobre, mas sempre tem uma parte arredondada, é essa parte que vai virar estaca. Ou seja, seria um refúgio, seria um reaproveitamento que está virando um produto para uma outra área. Então, hoje existem muita tecnologia e até já passei por siderurgia. O ramo florestal, o ramo da madeira, muito parecido com a siderurgia, tinha uma falácia muito grande lá. Nada se perde, tudo se reconstrói. Então é a mesma coisa. O fino da madeira vai alimentar a caldeira, vai alimentar uma padaria para fazer pão. O resto de madeira, da mesma coisa. Posso fazer um churrasco, posso fazer um carvão nobre para uma churrascaria. A madeira em si, a bruta, vai fazer uma mesa, um deck, um forro. Ou seja, o desperdício ele é zero. Tudo que é feito lá, até o que a gente está chamando de não aproveitado, ele vai ser aproveitado por alguma outra coisa. Então nada se desperdiça, nada vai para o lixo. A gente volta a falar sobre o controle de emissão de gases do efeito estufa, que é um dos focos de diversos acordos internacionais, e um dos mais conhecidos é o Protocolo de Kyoto, porque esse é um tema muito central e a gente precisa falar, né? E eu gostaria de saber, Eduardo, quais são os principais riscos ambientais relacionados a essa emissão de gases? Bom, você tem hoje diversas formas de emissão de gases, né? Então, com certeza, com o manejo florestal, que é a nossa melhor prática, que é o que o setor florestal defende, né, você está sempre jogando contra essas emissões, porque manutenção das florestas, sequestro de carbono, o corte raso, a queimada, tudo isso não são práticas que o manejo florestal e que o bom madeireiro usa no seu dia a dia. Então, hoje, infelizmente, a gente tem os gases mais agressivos, como é o caso do metano, são realmente pecuária, acaba trazendo um pouco mais disso. Mas também já existe planos da pecuária de captação de mercano, existe até o plano metano que foi instaurado pelo governo agora no mês de março. Então, assim, existem muitas
formas de tentar combater isso. A única coisa que eu não vou falar pelos outros setores, logicamente, mas pelo setor florestal, a gente tem um grande... nós jogamos muito contra essas emissões, porque a gente é responsável pela manutenção, pelo sequestro de todo esse carbono e outras formas de emissões. E a gente continua falando aqui sobre a emissão de gases do efeito estufa, né? E eu gostaria de saber, Eduardo, qual a importância de iniciativas como o manejo florestal, por exemplo, que você acabou de dizer, e o reflorestamento, que a gente também precisa voltar a falar de reflorestamento. Lembrando que nós vivemos na região Amazônia, onde parte da população vive na floresta e da floresta, né? Então o reflorestamento é fundamental. E para neutralizar essas emissões de carbono e gases do efeito estufa, a gente pode falar qual é a importância dessas iniciativas? Bom, no setor florestal, como disse, o reflorestamento dentro do manejo ele é praticamente natural. Por quê? Como eu vou tirar uma árvore que vai ter varas do lado, então toda a questão de sementes, pólen, tudo isso acontece ali com uma naturalidade 100%. Então, a recria, né, que a gente também chama de botar uma espécie primária, isso no manejo não é tão necessário. Mas todas as áreas, principalmente privadas, né, você tem aí alguns outros usos que existe uma demanda de reflorestamento, seja de uma APP ou então seja até de novas formas, porque a gente também não 100% do madeireiro é manejo. Você tem ainda a floresta plantada, como eucalipto, paricá, teca, que também é muito comum aqui no estado do Pará. Então, só que são outros ciclos, porque lá realmente você faz um plantio, um reflorestamento, onde você vai ter lotes que você vai fazer a supressão 100% e planta de novo. Né? Então, é outro ciclo de carbono, é um outro ciclo. Quando você fala de floresta em pé, até quando a gente fala em crédito de carbono, isso é uma coisa que eu sou meio estudioso, o crédito de carbono que se chama RED, que é o crédito por desmatamento evitado, a floresta em pé tem muito mais crédito de carbono que uma de plantada. Por quê? Por causa do estoque de carbono, ou seja, aqui eu estou com estoque nativo. Aqui eu já tirei um estoque, então eu já entro com um déficit na conta. Então vamos supor que aqui numa floresta nativa, que eu tenho toneladas de carbono por hectare, que pode ser 10, aqui no plantio vai ser 2, porque eu já estou perdendo 8, que era aquela matéria que eu tirei. Então, tudo isso influencia nessa contabilidade de produção de carbono. E a gente continua falando nessa responsabilidade, e é bom falar também, né, Eduardo, quanto a população tem essa responsabilidade também e vai, principalmente agora, vai em contra com relação à conscientização, a capacitação dessas pessoas que vivem na floresta e da floresta. E agora eu vou até falar com você, Eduardo, eu tive uma oportunidade de conversar com outros especialistas do açaí, me diziam o seguinte, que antigamente tinha-se a noção, na verdade, os ribeirinhos, os produtores de açaí, tinham a noção de que para ter uma grande produção de açaí é preciso... Tinha lá, né, o açaí nativo, eles desmatavam os arredores, que era mais fácil para poder chegar, para poder retirar, mas, no entanto, depois que eles faziam esse desmatamento, a produção caía, lógico, porque total. Não tinha polinização, nutrientes. E aí veio a implementação da reflorestamento, produção até de outras árvores frutíferas para melhorar a polinização, e isso tudo é com base na conscientização da população. Exatamente. Então, volta àquela questão que a gente falou de, infelizmente, a Amazônia ter um nível educacional, alfabetização muito baixa, né? Falta de informação, falta de internet, falta de divulgação, e, infelizmente, isso jogava contra muitas crenças populares, como é o caso dessa. Então, vai dificultar o meu acesso? Beleza, eu cortei uma árvore aqui, estou com o melhor acesso no açaí. Agora a produtividade caiu 50%. O que mais vale a pena? Me ajudou em alguma coisa? Não. Então, assim... Infelizmente, a falácia de a pessoa vai fazer uma mandioca, taca o fogo lá, joga fogo para limpar. Também teu rendimento vai lá para baixo. Por quê? Você está tirando nitrogênio, fósforo e potássio do solo, você está fazendo o processo de impermeabilização do solo. Existem várias coisas que acontecem por trás ali que o cidadão não tem instrução, pensa que está se ajudando, mas no fim da conta ele só está piorando a situação dele. Então... É muito interessante que essas culturas, né, tenham que ser desfeitas.
E o manejo também ajuda nisso, né? O papel do madeireiro, né, que a gente se chama de protetor da floresta, é exatamente essa. Eu vou marcar a presença, eu vou estar lá fazendo o manejo, e a gente vai fazer essa conscientização, traz as comunidades para o nosso lado. A gente tem hoje associados da IMEX que tem contrato de manejo com quilombolas. Então, em Portel, por exemplo, a gente tem manejo dentro de Portel com comunidades tradicionais, onde tem uma empresa fazendo a gestão da floresta, fazendo esse trabalho de conscientização e ainda mais, fazendo as outras coisas da bioeconomia, peixe, açaí, tentando fazer essas... infelizmente, o nosso estado é muito grande, né? Já trabalhei no estado no passado. Você ter presença do governo também em todo o estado é extremamente complicado, porque você pega uma região dessa de Portel, que é na frente de Belém, né, geograficamente próximo, só que até por coincidência, há pouco tempo atrás eu estava de Portel e vim de barco de lá. São 15 horas de barco de lá. 15 horas, sendo que num voo eu faria em 30 minutos. Então, como é que o Estado vai estar presente em todas essas comunidades ribeirinhas? É extremamente complexo. Então, depende dessas parcerias público-privadas, né, como é o caso de concessões, como é o caso de uma gestão como essa, para disseminar essas culturas e disseminar novas técnicas científicas comprovadas para melhorar essa gestão nas comunidades. E a gente, durante esse debate, a gente falou muito de sustentabilidade, biodiversidade e proteção ambiental. Agora, quando a gente começa a falar sobre proteção ambiental, logo vem à cabeça, será que as regras, as normas para a proteção ambiental não vai de encontro com o setor produtivo? Qual é o maior temor? Como o setor produtivo pode trabalhar em conjunto com as normas de proteção ambiental? Como a população pode encarar isso como um benefício e como o setor pode encarar também como se fosse uma ajuda e uma implementação para o trabalho? Isso é uma pergunta muito importante, muito séria, e também não é muitas pessoas que às vezes param para pensar nisso. Infelizmente, o Código Florestal, várias outras normas e leis são a títulos Brasil. Só que quantos Brasil a gente tem dentro do Brasil? Né? Então, a Amazônia é uma coisa muito diferente já do Pantanal, que também é um território à parte, que é diferenciado da Caatinga, que também é um território à parte, ou seja, você tem muitas especificidades que é muito difícil fazer uma regra geral que vai valer para todo mundo. Então, uma das grandes dificuldades que a gente tem, e até o papel da IMEX também é essa luta pela Amazônia, de fazer uma gestão adequada, onde você tem no próprio manejo madeiras diferentes. Então, assim, você pode até existir a mesma espécie de flora na Mata Atlântica e na Amazônia. Só que o nosso popular ditado lá vai ser jitita e aqui vai ser porruda, porque o ambiente é outro. É outro. Então eu tenho floresta amazônica que tem água pra caramba, que eu tenho muitas outras coisas, que eu vou ter uma floresta solo úmido. Úmido, com muita nitrogênio forte, ou seja, eu vou ter uma floresta que tem 90 metros de altura. Se eu for pegar a Mata Atlântica, eu vou ter uma floresta de 40 metros de altura. Pode ser a mesma espécie, só que são famílias, são parentes distantes por causa disso. Então, é muito difícil fazer uma regra nacional ter o mesmo peso para todos. Eu acho que o governo federal deu uma acordada de alguns anos para cá, isso era muito comum há 10, 15 anos atrás. Agora começaram a surgir mais leis e instruções normativas mais diferenciadas para a Amazônia, mas eu acho que ainda estamos engatinhando. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda a ser feita para realmente uma lei retrate a necessidade da Amazônia. O caboclo amazônica, o ribeirinho amazônico, desculpa, era essa palavra que eu estava buscando, é exatamente, você tem novas culturas, você tem trânsitos diferentes, tem transporte diferente. Então, se a lei não fizer essa aproximação, você acaba dando esse distanciamento da realidade cada vez mais. Olha, o assunto renderia quase um dia inteiro para a gente fazer esse debate aqui. Existem outros tópicos também importantes para o setor, para a preservação ambiental aqui na nossa região. A gente já vai caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, mas eu tenho uma outra pergunta com relação à sustentabilidade. Eduardo, você acha que a sustentabilidade tem sido incorporada à nossa cultura cotidiana? Eu acho que cada dia mais, só que eu acho que hoje a gente está num outro nível de febre,
que no passado não acontecia. Qual é essa febre? Por exemplo, o produtor quer saber a origem do material. Isso é uma coisa que no passado algumas empresas usavam isso como nicho, mas hoje cada vez mais você tem aquele consumo consciente, onde eu comprei essa madeira, eu quero saber de onde é que vem essa madeira, eu comprei esse açaí, eu quero saber de onde a gente vem esse açaí. Então a gente já tem hoje, por exemplo, no caso do açaí, o selo onde você pode fazer o QR Code, você vê lá a família que saiu aquele açaí. Tem muitas fábricas que estão entrando nessa linha. E não só do açaí para consumo, mas também uma barrinha de cereal de açaí. Existem vários nichos com isso. Cacau também. Na madeira, a mesma coisa. Então, na madeira, hoje, você tem não só as madeiras certificadas com selos FSC, ITTO, outros selos que tem, mas a própria pessoa que não tem selo já pode fazer o mesmo trabalho. Então, hoje, o processo de extração, você já põe um tag, né, que a gente chama de uma plaquinha na madeira, que já pode ter um QR Code, que isso vai para a movelaria. Então, se você quiser, você pode tirar uma fotinha daquele QR Code, você vai ver a tora da onde ela saiu do mato. Então, existem técnicas para tudo e cada vez mais, acho que isso hoje está muito mais impetrado no cidadão europeu. O europeu, cada vez, ele acaba sendo um nicho mais exigente. Sim. Então, a própria venda de madeira, tendo o europeu daqui a pouco vai estar começando a não comprar madeira certificada. Os Estados Unidos ainda não está muito nessa linha, está entrando agora, mas ainda engatinhando. Só que o que eu diria, assim, para resumir a minha fala, eu acho que muitos amazônidas ainda têm que conhecer mais da Amazônia. Então, a gente tem os grandes centros de vivência, como é o caso de Belém, como é o caso de Manaus, como é o caso de Cuiabá, onde muitas pessoas nunca foram em Portel, que é aqui na frente. Conhecem mais o eixo Salinas, Mosqueiro, Castanhal, ou seja, passagens, mas eles não estão dentro da floresta. Então tem muita... realidade é uma outra realidade e não sabem qual é o ganho que a floresta está trazendo para aquelas pessoas que estão morando lá dentro. Então eu acho que isso é um outro patamar que a gente tem que tentar enfrentar, da sociedade ficar mais próximo da floresta. Porque hoje, por exemplo, o Pará, com nossos mais de 8 milhões de habitantes, quantos estão vivendo em centros? 5 milhões, quase 6 milhões. Então são apenas 3 milhões que estão nesses quatro cantos, nesse território imenso, onde tem floresta, onde tem as benesses do manejo florestais, onde tem o manejo florestal pagando a faculdade dessa família que está morando lá. A gente tem colonos ali próximo que estão mandando filho para fazer medicina, para fazer veterinária. Então, tudo isso são benesses que o manejo e a floresta estão dando para aquelas comunidades. E, infelizmente, a distância dos grandes centros formadores de opinião, como é o caso de Belém, acabam afastando um pouco essa realidade. Então, poderia ser bem mais sustentável se cada cidadão conhecesse mais a floresta. Eu acho que isso jogaria em outro patamar. E a gente complementa a fala do Eduardo com relação à certificação, aos selos, né, aos produtos relacionados, como a madeira, o açaí. E a gente até enfatiza para a população que quando você consome esse tipo de produto certificado, qualificado, você está incentivando aquele setor a continuar a produção de qualidade que garanta a floresta de pé, né, Eduardo? Exatamente. E isso infelizmente, nossa crise financeira, que não é simples, mas muita gente ainda dando a preferência pelo mais barato, e muitas vezes o mais barato joga contra muito dessas coisas. Então, um selo, uma certificadora, existe todo um custo por trás disso, de auditorias externas, comprovações de rastreabilidade, que logicamente vão ser embutidos no preço, que vão se destacar, e infelizmente nem todo mundo ainda prefere o mais barato, e às vezes isso joga um pouco contra. Então a gente tem que tentar manter esse legal com origem ainda mais nesse nível financeiro de preços, mas com certeza, quanto mais boicote tiver esse tipo de coisa, querendo o mais barato, você acaba muitas vezes jogando contra a sustentabilidade. E a gente precisa também falar que aquele mais barato é mais barato por quê? Porque ele não tem aquelas técnicas implementadas que não tem profissionalismo, não tem a cadeia de custódia, não tem toda essa preocupação, o zelo, porque infelizmente você fazer uma operação ambientalmente correta, você vai ter um custo a mais. Hoje você vai ter um custo a mais, você tem um equipamento adequado, uma técnica adequada, um profissional
falar um valor. Você vai pagar 10 mil para o engenheiro florestal, outro você poderia pagar 2 mil para um mateiro para tirar uma árvore. Eu vou fazer a mesma coisa, só que um com técnica e um sem técnica. Bom, e assim eu vou terminando o webinar Ambientalizar. Eu te agradeço e te convido a estudar mais do tema aqui no webinar, também no nosso portal. Você fica sabendo de mais outras técnicas de sustentabilidade, de conservação da floresta amazônica. Agora eu queria te agradecer, Eduardo Leão, aqui com a gente, esteve nesse bate-papo, nesse webinar Ambientalizar. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também pelo convite e fico à disposição para novos bate-papos. Com certeza teremos. Muito obrigada a você e até uma próxima.